Graça e paz, Deus abençoe a todos. O medo, vamos falar sobre o medo. O Evangelho de Mateus, capítulo 8, nós já lemos e falamos do capítulo 8 do Evangelho de Mateus com o Salmo 44. Mas diz o texto: entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. De repente sobreveio no mar uma violenta tempestade, de tal maneira que as ondas encobriam o barco. Ele, contudo, dormia. Então seus discípulos vieram despertá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos todos perecer. Mas Jesus disse a eles: Por que estáis com tanto medo, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e houve plena calmaria. Então os homens, maravilhados, exclamaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Graças a Deus pela sua palavra, que o Santo Espírito nos abençoe nesse breve momento de reflexão. Quem é este que até os poderes da natureza a ele se submetem? Quem é este que o vento, incontrolável o vento? Quem é este que as tempestades, que o próprio mar obedecem? Quem é este? Este é Jesus, o Cristo. Jesus, o Cristo, é este que tem o nome que está acima de todo nome, a quem foi dado poder que está acima de toda e quaisquer manifestações de poder que possam ocorrer nesta vida, na nossa realidade. O nome dele é Jesus o Cristo. Às vezes, em muitas ocasiões, nós somos tentados a dizer ou a interpretar, ainda que seja uma repreensão a Deus, mas fala comigo. Fala comigo, nem que seja para dizer que eu não sei falar direito, eu não sei expressar corretamente os meus sentimentos. Tudo que o Senhor disser ao meu respeito é verdade, mas só fala uma palavra. Uma única palavra, como disse aquele militar lá, aquele soldado, ordena, uma única palavra de ordem, e eu sei que vai acontecer. Porque eu vivo num mundo de submissão à autoridade, e reconheço que o Senhor possui autoridade e poder para. Então ordena com uma única palavra, eu sei que a cura vai acontecer. Uma única palavra, Senhor, ainda que seja não, ainda que seja basta, ainda que o Senhor venha dizer, me repreendendo, chega desse assunto, para de me incomodar com isso. Nós somos tentados. Eu não vejo mal nenhum que você o faça, porque é na sinceridade que nós encontramos a resposta. É na absoluta sinceridade para com Deus. Eu não estou dizendo para você fazer isso na reunião da igreja, na reunião de oração. Não estou dizendo para você agir dessa maneira aí na praça, na rua, com os amigos, no churrasco. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que para com Deus, que mal há em você expressar-se nos termos que são reais para você, são importantes para você e que dizem respeito à sua vida e ao seu viver. Não vejo mal nenhum que se faça isso. Não vejo mal nenhum. Os discípulos estavam numa situação ali constrangedora, seguindo o mestre, sendo preparados para. Deixaram ali o seu modo de vida, o seu ganha-pão, os seus afazeres e se dedicaram a um discipulado integral, acompanhando Jesus praticamente dia e noite. De tempos em tempos, uma folga ali para socorrer as famílias ali nas necessidades das suas famílias, mas invariavelmente a serviço de Cristo Jesus. E estavam com ele no barco. Quem embarcou primeiro foi Jesus. E eles, como seguidores, como discípulos, acompanharam o mestre. A tempestade sobreveio e o mestre não estava preocupado com ela. O ideal seria que eles também não estivessem preocupados. Olha, o mestre está aqui com a gente. Ele purificou leprosos, ele curou os enfermos, ele deu visão aos cegos, ele ressuscitou os mortos. Ele está com a gente.
nós vamos sair dessa situação. Seria o ideal. Seria o ideal. Seria o ideal também nas nossas vidas. Não, estou em paz, estou tranquilo. Eu sei que Deus é comigo, eu sou com Deus. E no fim, de alguma forma, isso tudo vai revelar a graça de Deus, o amor de Deus para comigo. Eu sairei mais sábio, mais inteligente, uma fé renovada, transformada, transbordante. Tudo isso seria o ideal. Mas nós não somos o ideal de nós mesmos. Nós não somos a perfeição em nós mesmos. Nós vivemos o medo. E às vezes esse medo, ele alcança uma dimensão que se torna preocupante. O medo é preocupante quando a única coisa que nós somos capazes de enxergar como resultado ou consequência do que estamos vivendo é a certeza da morte. Ou a certeza de que a morte é o único resultado possível daquela experiência, daquele momento. Eu sei que vamos morrer. Vamos morrer, vai morrer todo mundo, não vai dar certo, nada vai dar certo, acabou. Vamos acordar Jesus porque acabou, vamos morrer. Jesus, ao ser despertado, contempla a situação e pior que a tempestade ao redor é o medo paralisante, é o medo dominante. Quando de alguma maneira permitimos, ou o sofrimento é tão grande que perdemos o controle e o domínio de nós mesmos e somos dominados pelo medo, controlados pelo medo, aí sim vem a repreensão do Todo-Poderoso. E Jesus declara aqui abertamente: por que estáis com tanto medo? Não é porque estáis com medo. É porque vocês permitiram que o medo dominasse as suas vidas dessa maneira. Talvez Jesus, de alguma forma, esperasse que seria despertado do sono pelos discípulos alegres, felizes, louvando a Deus, falando: Senhor, enquanto o Senhor dormia, veio uma tempestade terrível. Mas nós oramos, nós repreendemos a tempestade, nós repreendemos o mar agitado. Senhor, o senhor pode não acreditar que o senhor estava dormindo, mas funcionou. A tempestade passou. O mar se acalmou. No teu nome, Senhor, Deus nos ouviu e nos abençoou. É uma possibilidade. É uma possibilidade. A outra é a realidade. A questão da fé dos discípulos, a questão da nossa fé, não é a quantidade, não é o quão grande, não é a quantidade de fé. Não é 100 gramas ou 100 toneladas de fé. É em quem ela é depositada, no Todo-Poderoso Deus e no seu Cristo, Jesus. O relevante aqui não é a quantidade de fé. Eles são homens de pequena fé. São homens como nós. São homens como nós somos. A nossa fé sofre limitações devido às nossas limitações. A nossa fé sofre influência das nossas influências. Mas o que é relevante no texto? Mesmo desacreditando, mesmo dominados pelo medo, eles despertaram, clamaram ao Senhor: nós vamos todos morrer. Nós vamos todos morrer. Esse pensamento, realmente, ele é desesperador. Quando a única possibilidade diante de nós que se apresenta é a morte. Só vai acabar com a morte. Só vai acabar quando eu morrer. A morte, nesse momento, seria um livramento. A morte agora seria até uma bênção. A morte agora seria o fim desse medo, desta angústia, dessa aflição, desse desespero, desse morrer um pouco a cada dia. Quando os pensamentos de morte, despertados pelo medo de que não é para nós, não é para a minha vida,
não é para mim. Essa história de Deus agindo, de Deus intervindo, de Deus se revelando, de Deus se manifestando, não é para a minha vida. Na minha vida é aqui mesmo, é a ferro e a fogo, né? É na luta, é na batalha, é no grito, é sangue, suor e lágrimas. Parece uma tragédia grega a minha vida. É para você, sim. É para todos nós, sim. Ainda que a fé seja pequena ou seja pouca, o importante é que ela esteja depositada em Cristo Jesus. Ainda que o medo seja paralisante, ainda que a aflição e o desespero nos conduza a pensamentos de morte, não estou falando de pensamentos de provocar a morte ou de causar a morte, tá? Aí é caso de você procurar ajuda profissional, tá, meu irmão, minha irmã? Não tenha medo, não tenha vergonha. Cuide-se, cuide-se, cuide do seu espírito, cuide da sua mente, da sua consciência, do seu corpo. Não tenha medo de pedir ajuda. Nós estamos falando aqui do medo que desperta o pensamento de que a morte é a única solução possível, de que a morte é inevitável. Não, essa não é a maneira através da qual nós experimentamos a graça de Deus, porque Deus é Deus de vivos, Deus é Deus que doa vida. Jesus repreende sim os seus discípulos. O medo de vocês passou dos limites. O medo os está paralisando, o medo os está cegando. Mas ainda assim, eles obtiveram uma resposta. Uma repreensão, uma sábia repreensão. Um ensinamento profundo, uma experiência traumatizante, sim, uma experiência traumatizante que foi transformada numa experiência de fé, de confiança, de louvor e de adoração, porque o Senhor, diz a Bíblia, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, houve plena calmaria. E eles foram retirados daquela situação de medo, daquela situação de estar dominado pelo medo. A morte não é o único evento possível como desfecho do sofrimento que nós enfrentamos. Não é. Não é. A nossa esperança, a nossa confiança não é a morte. A nossa certeza é a ressurreição e a vida eterna pela fé em Cristo Jesus. A nossa vida religiosa e espiritual se expressa em termos de confiança ou da capacidade de recorrer a Deus através da fé em Cristo Jesus, ainda que os fenômenos da vida ou o sofrimento nos estejam paralisando, nos estejam impedindo de enxergar as opções, as alternativas. Mas nós vivemos por fé, nós não vivemos pela capacidade de enxergarmos alternativas. Os discípulos recorreram a Jesus de uma forma desesperada, mas recorreram. E nós também podemos recorrer. Ainda que sejamos advertidos, mas é uma resposta. Ainda que sejamos repreendidos, é uma resposta. É uma manifestação do amor de Deus. Ainda que sejamos reorientados, é uma resposta. Acontecendo ou não um milagre, há um agir de Deus para nos conduzir à calmaria e à paz. O que já é um milagre. Porque sabemos que o nosso Deus vive. Sabemos que o nosso Senhor e Cristo vive. E que, no momento oportuno, Ele se revelará, se manifestará sobre a terra. Qualquer que seja o sofrimento, a aflição que esteja paralisando a sua vida, saiba que, pela fé em Cristo Jesus, você será conduzido a essa plena calmaria, a esta perfeita paz. Ainda que enfrentando as consequências e as sequelas de todo e qualquer mal que o tenha afligido, ou o tenha paralisado, ou que tenha colocado na sua mente a impressão de que não há saída, há Jesus. Há um Deus que é fiel a si mesmo. Há um Deus que é fiel à sua palavra. Há um Deus que não se limita à pequenez
ou ao quase nada que é a nossa fé, ou a nossa capacidade de expressar confiança em momentos desesperadores. Deus não está limitado à nossa quantidade de fé. Deus não age proporcionalmente à nossa fé. Se assim o fosse, ele pouco ou quase nada faria. Tá bom? Porque a fé humana é tão poderosa e tão frágil quanto o próprio ser humano. Ah, mas tem o homem agraciado por Deus, a mulher agraciada por Deus, com um momento de fé na ocasião específica, como motivação para o agir de Deus, para o mover de Deus, com vistas à construção do relato bíblico escriturístico de que sem fé é impossível agradar a Deus, ainda que seja preciso um microscópio para... Olha, quase nada, hein? Quase nada é alguma coisa. Pouco é algo. Então não é a quantidade de fé, é a fé naquele que é fiel. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda a paz.